Você tem alguma cicatriz, alguma marca no seu corpo? E essas marcas te fazem lembrar de alguma situação que você viveu? Pois é, eu costumo dizer, amado, que na verdade a frase não é minha, mas eu sempre gosto de usá-la, né? As cicatrizes são provas irrefutáveis de que você foi mais forte do que aquilo que te feriu. Mas tem uma outra questão também. As marcas no nosso corpo são um memorial de vitória em determinadas situações em que sentimos a dor daquela marca, né? Porque toda marca no corpo dói, na verdade, deixa cicatrizes, e cada cicatriz que nós temos tem por detrás uma história. Mas eu quero contar uma outra história para você que fala também sobre marcas, sobre cicatrizes. Então, o tema da mensagem de hoje é Marcados pelo Amor. Vamos ver? Olha só. No conjunto de leis que regia o povo de Deus depois do cativeiro egípcio, havia uma lei muito interessante e, no mínimo, estranha, dizer assim, e que eu quero compartilhar com você. Pode parecer estranho para o nosso contexto de vida hoje, mas para aquela época, ou para a época em que foi escrita essa regulamentação, foi muito importante e muito decisiva, né, dado ao sistema de vida da época ali da saída do povo de Deus do Egito. Tá? Então, vou ler aqui com você em Êxodo capítulo 21, versículos de 1 a 6. Olha só. São essas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos. Mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, solteiro receberá sua liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher sairá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado mulher, e esta lhe tiver dado filhos e filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor, ou ao seu senhor, né? Ao seu patrão, vamos usar esse termo. Somente o homem sairá livre. Ou seja, se ele se casou com alguém da família do seu senhor, ele sairá sozinho e a família dele, os filhos, a esposa, ficará na casa. Ele sairá sem direito a levar os filhos consigo. Mas, olha só a continuidade. Se, porém, o escravo declarar: Eu amo meu senhor, amo a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes e terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furará a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Embora seja um pouco estranho esse texto, né, para o nosso contexto de vida, nos traz também um ensinamento muito profundo e é isso que eu quero compartilhar com você. Olha só, no dia da sua libertação, o escravo hebreu poderia optar por continuar servindo ao seu senhor por amor dele e da sua família, como eu li, né? Ele seria liberto, mas a família continuaria lá, servindo como escravo, né? Ou ele poderia optar também por continuar servindo ao Senhor ali. Tá? Para isso, ele tinha que se submeter a um doloroso ritual que o marcaria para sempre. A sua orelha seria perfurada na presença dos juízes, na presença da família, enfim, na presença daqueles que ele ama. A marca ou cicatriz na orelha direita do escravo era um sinal de que ele era um servo voluntário. Ele era um servo que decidiu voluntariamente servir por amor à sua família e ao seu senhor. Sua esposa, seus filhos e a família do seu senhor eram a razão daquela dolorosa cicatriz. Mas o que esta lei tem a ver comigo e com você, afinal? Né? Não vivemos nos trâmites dessa lei. Será mesmo? Tem tudo a ver, sim, amados, pois foi exatamente isso que Jesus fez. Seu amor por nós, ou por cada um de nós, nos levou a ser marcado. Jesus, de uma maneira muito profunda, submeteu-se a ser marcado nas suas mãos, nos seus pés, e todo o seu corpo foi marcado, sangrado, para que não ficasse nenhuma dúvida do seu amor por nós. Eu e você somos alvos desse amor. João 3,16 a 18 diz o seguinte: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Está aí uma declaração de amor em que Cristo se deixou marcar de maneira muito profunda por amor a nós. A prova do amor dele foi essa. E essas marcas foram tão profundas que nem mesmo a morte pôde apagá-las. Pois quando Jesus ressuscitou com seu corpo glorificado, lá estavam elas, as marcas do seu amor por nós. Tomé, lembra dele? O mais incrédulo dos discípulos só acreditou na ressurreição de Jesus quando viu as marcas do seu sofrimento. O texto que nós lemos no início diz que o servo era levado voluntariamente à porta da casa perante os juízes, onde o doloroso ritual era então consumado. A esposa, os filhos e todos os que o amavam agora podiam ficar tranquilos. Ele não iria mais embora. Ficaria com eles para sempre. Assim também, amados, aconteceu com Jesus. Ouça o que ele disse aos discípulos em Mateus 28, versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Coisa tremenda, né? Então, amados, olhem só como é confortante saber que Jesus nos ama tanto a ponto de passar por tudo que passou para que pudéssemos ter a certeza do seu amor por nós. A cicatriz na orelha direita do servo era a prova do seu amor por seus filhos, pela sua esposa e pelo seu senhor. Ele preferiu ficar com aqueles que amava, servindo-os por toda a vida. Assim também, as marcas da cruz, meu amado, são a prova do amor de Jesus por nós. Foram essas marcas que deram a Tomé as mais sublimes provas de um amor tão expressivo que resistiu à própria morte, resistiu ao tempo. E olha, 2000 anos se passaram, 2000 anos depois, aquela marca continua sendo a lembrança do amor de Deus por nós. Por outro lado, nosso texto de referência também nos coloca em uma situação com a mesma aplicação. Um dia, você e eu decidimos voluntariamente servir a Deus. E assim como todo servo hebreu que decidia servir voluntariamente ao seu Senhor, nós também temos que ser marcados. Se não formos marcados, então não somos servos voluntários. Não os servimos por amor, mas por constrangimento. Ouça o que o apóstolo diz sobre isso em Gálatas, capítulo 14, versículos, ou Gálatas, capítulo 6, versículos 14 a 17, que diz assim: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, olha só, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. E o apóstolo Paulo foi marcado literalmente, né? Sofreu açoites, sofreu muitos golpes, foi apedrejado. Então ele tinha todas essas marcas também por amor de Jesus. Mas é claro, hoje nós não precisamos ser marcados no nosso corpo. Mas nós temos uma marca espiritual que as pessoas nos identificam. Sabe como? Na maneira como nos vestimos, na maneira como falamos, na maneira como agimos e na maneira como reagimos diante das pessoas que nos rodeiam, seja na família, seja na escola, seja na universidade, seja no trabalho, seja onde for. Você, a sua marca de servo de Deus é visível? As pessoas olham para você e reconhecem que você é um servo da orelha furada? Pergunto, você é um servo marcado? Não digo fisicamente, mas na sua alma. Marcas que te identificam como servo de Deus. Marcas de quem decidiu servir a Jesus voluntariamente. As pessoas veem essa marca em você, isto é, no seu comportamento, na sua maneira de falar, de se expressar, de agir, nas suas decisões. Quando as pessoas olham para você, elas se identificam como servo de Jesus? Como servo da orelha furada? Olha só, haverá um dia em que todas as pessoas que não foram marcadas por Jesus serão marcadas pelo anticristo.
Meu Deus. Ouça o que diz em Apocalipse, capítulo 13, versículos de 11 a 18. É um texto um pouco longo, mas é importante que você ouça. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. E exerce a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer sobre a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Não quero entrar no mérito, aprofundar nessa questão escatológica, mas o que eu quero deixar enfatizado aqui para você, amado, é que um dia as pessoas serão marcadas. Se hoje você é marcado por Jesus na sua alma, no seu procedimento, na sua fé, as pessoas se identificam como servo de Deus e por causa disso ou elas te amam ou elas te odeiam, né? Haverá um dia então que as pessoas que não têm a marca de Jesus, elas serão marcadas pelo anticristo. E quando nós temos uma marca, nós temos um selo. Por exemplo, se você é selado por Deus, mostra que você é propriedade dele, propriedade de Deus. E Deus vai vir buscar aqueles que são dele, aqueles que foram marcados por ele, pelo Espírito Santo. E se você não tem a marca, o selo de Deus em você, o anticristo vai se apropriar de você, porque você não tem dono, então o anticristo vai falar, poxa, aquele lá é meu. Eu vou marcá-lo, então você será marcado. Esse texto, então, amado, ele diz que haverá um tempo em que todos terão uma marca. Haverá aqueles que serão marcados por Deus e aqueles que serão marcados pelo anticristo. Você será marcado por aquele com o qual você se identifica. Quem é o seu Deus? A quem você tem obedecido? A quem você tem servido? Se você ainda não foi marcado por Deus, amados, então hoje é a sua vez. Não adie, não deixe para outro dia, pois você não sabe se vai acordar amanhã cedo, né? Você sabe que está vivo hoje, mas o amanhã é incerto. Ninguém sabe o dia da sua morte, ninguém sabe o dia da sua partida. E as pessoas morrem nas mais variadas idades. Tem pessoas que morrem logo na gestação, tem pessoas que morrem logo no nascimento, tem aqueles que morrem na adolescência, e tem outros que vivem 100 anos, mas você não sabe qual o dia da sua morte. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, não é o apóstolo Paulo que diz não, mas a escritura diz, eis o tempo sob modo oportuno, eis o dia da salvação. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Acho que é lá em Hebreus está escrito isso, né? Em outra parte também no Antigo Testamento. Amém, amados? Então é essa palavra que eu queria deixar para você. Você já tem a marca de Cristo? Se não tem, procure. E ser marcado por Cristo, amado, não é ser marcado na pele, na testa, na mão. É no coração. De forma que as pessoas veem essa marca na sua maneira de viver, na sua maneira de ser, na sua maneira de lidar com as coisas, com as pessoas ao seu redor. Aí as pessoas vão saber se você é de Cristo ou se você não é. Tá? Simples assim. Amém? É isso. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Se você foi edificado, esclarecido, então dê um joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito e divulgue, né? Compartilhe esse material para que outras pessoas também possam fazer sua reflexão a respeito disso, tá? Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.